bem-vindos a mais um CTC Podcast. Fiquem aí à vontade para ficar sabendo do que rola aqui por dentro do clube. E aí, Eli, tudo bem? Olá, mais um podcast aqui do Clube de Tênis Catanduva. E hoje a gente trouxe aqui uma figurinha repetida no senhor Tênis de Catanduva. Vamos falar hoje com a Gabriele, mais conhecida como Gabi, ou Tia. Olá, Gabi, tudo Olá, bom? Tudo bom. Bom, a primeira pergunta ela é sempre uma que deixa bem reflexiva. A pessoa ela não está esperando, porque a gente nunca espera que pergunte isso. Quem é Gabriele? Gabriele é amante do karatê. Apaixonada pelas artes marciais. Pelo karatê. Pelo karatê. Ó, o judô ali. Específico. Não, todas, né? Porque todas trazem o mesmo princípio, mas o karatê é aquilo que me marcou. No início eu achei que eu ia fazer todas as artes marciais. Ia pegar a preta em uma e fazer outra, e aí só consegui fazer o karatê. O resto ficou tudo em segundo plano. Foi o que te pegou ali e você gostou, e até hoje você é professora de karatê. Começou com a que você gosta mais, né? Isso acontece, né? Porque aí depois você vai experienciar outras coisas e elas não têm gosto de nada, porque você já experimentou a melhor de mais todas legal pra você, né? É que na verdade eu experimentei os outros já com idade já avançada, no sentido assim, mais adulto. Eu entrei na infância no karatê e achei que na infância mesmo eu ia experimentar tudo. E aí foi um amor à primeira vista, a primeira aula. E já virei atleta e aí já consumiu. Já era. Quando eu vi já tava na faculdade e não tinha outras artes marciais, tinha só o karatê. E já queria dar aula de karatê e pronto. Na verdade, eu nunca quis dar aula de karatê. Tananã. Como assim? E como que virou a tia Gabi? A tia Gabi virou quando mudou pra Catanduva. Até então era a atleta Gabi, né? A tão sonhada faixa preta era porque era atleta. Entendi. E aí eu mudei pra Catanduva e as portas se abriram com o karatê. E aí, fazia 7 anos que eu tava parada do karatê. Então aí eu fui me reciclar, porque tinha já bastante aluno no karatê. O outro professor era muito bom também. E aí, em um ano, eu reciclei tudo e falei assim, bom, agora vamos pegar a faculdade de educação física e vamos aplicar no karatê, para poder trabalhar com as crianças. Sem querer denunciar a idade, faz pouco tempo isso, eu fazia karatê nessa época. Eu lembro, né, do professor anterior, acho que eu não me recordo o nome, que quando eu comecei, ele que era o professor. E teve essa etapa de transição, que ambos davam aula, né, e uma hora ele saiu. E eu lembro que era muito divertido, vocês sempre estimulavam bastante, você ainda mais do que o anterior, a prática. Que o karatê vem com um monte de princípios, né? A gente vai falar sobre o que são artes marciais, aí você pode falar com propriedade. Mas além desses princípios, né? Foi o meu primeiro contato com algum ponto em competitividade. De compreender que tem dias de luta e dias de glória. que geralmente os dias de luta acontecem mais vezes. Sim. Os dias de você compreender, hoje é a vez do amiguinho vencer. Ele foi melhor. Hoje é a vez né? E esse primeiro contato com competitividade era muito, muito bem trabalhado. Eu era uma criança, pronto. Faz tempo. Opa! Faz tempo. E foi muito saudável pra minha vida cotidiana. Em off, assim, tipo na escola, nos jogos virtuais depois. Eu ia falar, essa pessoa aqui não fez karatê, ela não sabe. Não sabe ganhar e não sabe perder. O time começa a perder, ela começa a culpar todo mundo e não compreender que o time adversário talvez esteja num dia melhor, esteja jogando melhor, né? Foi meu primeiro contato, foi muito legal, né? O esporte, ele tem disso, né? De ensinar esse tipo de coisa pra gente. Barra ali não faz esporte. Mas eu vejo outras pessoas fazendo. E sou apaixonada por vôlei, tá? E o senhor Guilherme já veio aqui, já me deu uns tapas na cara pra fazer algum esporte. Então, sei que o esporte, ele tem disso, de mostrar pra você que tá certo que você tem que ganhar. Óbvio, você vai ganhar uma hora, mas você também vai perder. Dias de glória, dias de muita luta, e é isso. Sobre esses valores, o que é arte marcial? Ela é uma arte, né? Já fala tudo. Mas, como princípio, é uma filosofia. Então, existe aquele que faz o karatê para exercitar o corpo. E existe aquele que vive o karatê, que é o que usa os princípios da filosofia. Eu vivo o karatê.
a gente usa mesmo todos os princípios pautados numa disciplina, no respeito, no cooperativismo. Então, antes de você competir, você coopera com o seu amigo. É legal isso. Isso é filosofia. Isso você leva para a vida. A competição agrega, mas ela é só uma parte. Existe todo um respeito, né? Todo um respeito tanto na hora que você tá na parte de treinamento, aquecimento, que você alonga o seu parceiro. Até o alongamento é coletivo, né? Eu hoje pratico bastante CrossFit, que é uma atividade em turma, é uma atividade coletiva, mas é coletiva, mas cada um alonga ali na sua, né? No Karatê, as coisas elas estavam, pelo menos na época que eu fiz, eu espero que esteja assim até hoje, porque era divertido, né? Um alongava o outro, um torcia o outro, e aí você tem contato, você faz amizade, é um ambiente social também, né? Então, cria assim esse mundo, eu costumo falar, inclusive, bastante isso, que o mundo hoje, ele tá evoluindo para, apesar de a gente estar profundamente conectado com o mundo inteiro, ele tá evoluindo para algo bastante individualista, né? Sim. Conforme vai passando o tempo, a gente vai ficando mais conectado com o mundo e mais desconectado do mundo simultaneamente. E as práticas de atividades físicas, né, esportes no geral, são um dos poucos ambientes que as pessoas se reúnem pelo coletivo, né? Que a coletividade fala muito forte, até pra torcer, até pra vibrar, até pra acompanhar, não é? Isso. E você trabalha isso desde cedo, né? Como que é lidar com esses temas, tipo, que são complexos, né? Competitividade ali, né? E respeito, e colaboração, e coletivo, nas turmas que você trabalha, que são várias idades. E o Karatê, ele é muito hierárquico. Então, o faixa mais graduado, ele vai estar sempre me auxiliando a ensinar aqueles que entram. Então, aí já entra a cooperatividade. Que legal. Então, não vai entrar a competitividade, vai entrar o cooperar. E é prazeroso o momento em que a professora, a sensei, fala assim, hoje você vai me ajudar com as faixas brancas. Que legal. Isso é mérito, tá? Então, a partir do momento que você ajuda, você teve o seu mérito ali. Então, a gente já entra com esses valores importantes. Quem consegue isso? Os disciplinados, aqueles que estão trabalhando pautados no respeito e nessa hierarquia. Muito então, legal. Aqueles que entram, eles se sentem acolhidos. Por quê? Porque todos os mais graduados vão estar com eles. Entendeu? E é profundo isso, né? Porque tem a questão do altruísmo, de você estar servindo ali aos faixas mais baixas. Você respeitar a hierarquia é uma via de mão dupla na prática. Em vários lugares, não é a realidade. Sim. Porque não fizeram karatê. A gente trabalha valores, né? Pelo menos a gente tenta passar valores, né? Esses valores importantes. E a gente brinca sobre o ego, porque o ego é uma coisa difícil, né? Então é a hora que você fala assim, tá, legal, eu já sou um faixa preta. Mas eu vou deixar o meu ego lá no cantinho e vou fazer tudo que o faixa branca precisa, porque eu sou o exemplo. Legal. Entendeu? Até porque, né, a maior parte, o faixa branca, na hora que ele entra, ele tá como um livro sem nenhum escrito e alguém tem que ensinar ele a escrever ali. Então ele tem que ter humildade pra ir lá e falar assim, vem cá. Começar do começo, né? E isso é muito legal, essa prática, esse valor, porque, né, é difícil, algum esporte, tudo bem, tem a cooperatividade ali, mas é difícil virar e falar assim, eu vou ensinar aquele ali. Exatamente. Tipo, eu posso estar aqui, vou treinar pra ser melhor. Não, vou ensinar aquele ali, porque eu sou bom, mas eu preciso ensinar alguém para ser bom. Pra treinar pra ser melhor também, ainda, pra ser melhor entendeu? que eu. Esperar o mestre. E a gente aprende, eu passo isso muito nas aulas, principalmente para os meus mais graduados. A gente aprende muito mais ensinando. Com certeza. Eu, como professora, posso falar, sim, com certeza. Ensinar, é um a gente eterno aprende estudo. mais. Ensinar é um eterno estudo, né? Exato. Só que, assim, além do karatê, você também entrou com um pezinho em outro lugar ali. Porque, pra mim, são coisas totalmente diferentes. Mas já ouvi aqui antes, no off aqui, que não é. Como assim, yoga? Karatê e yoga, parece que assim, gente, mas é totalmente diferente. Como? E o yoga foi incrível, né? Uma família
que levou os filhos com 5 anos para fazer karatê comigo, e a mãe deles, professora de yoga, e sempre falava: Gabi, vai fazer uma aula de yoga, e eu relutando. Os meninos de 5 anos fizeram 12, pegaram a preta e nada da Gabi experimentar o yoga. Aí o meu estúdio dava quase de frente pro estúdio dela. Aí eu virei e falei: hoje eu vou experimentar o yoga. E foi assim, apaixonante. A hora que acabou a aula eu falei: como assim, gente? Por que não me falaram isso antes? Porque o que você pensa no yoga? Você pensa que ou você vai ficar lá parada respirando, e eu ia surtar, porque, né, sou uma pessoa bem ativa. Te entendo. Ou a gente ia ter que colocar o pé na cabeça, né? E eu falar: nossa, isso vai ser bem complicado. O karatê até dá muita flexibilidade, bastante, mas né? Perto daquelas posturas de yoga, eu falei: nossa, vou me matar, né? Enfim, nada a ver, né? Nada. E as filosofias são muito parecidas. E o yoga, ele entra com a parte da presença. E no karatê, a gente precisa ter muita presença. Então, quando você está praticando, não dá para pensar na compra do supermercado. Entendeu? Você tem que estar totalmente... E isso não é só no karatê. O yoga, ele vem para... todo mundo devia fazer yoga. Nem todo mundo deveria fazer karatê. Tem pessoas que precisam fazer algo um pouco mais, talvez, coletivo. Artes marciais eu indico para todos, mas nem todos, às vezes, se encaixam no karatê. O yoga, todo mundo se encaixa. Porque o yoga é trabalhar a presença. Nossa. É trabalhar a respiração. Através da respiração, você se conecta com tudo e com todos. Você não se perde. É aí que tá o detalhe. E eu achando que era super diferente, que não completava o outro, mas é o contrário, um praticamente completa o outro. Esse ponto da presença é muito importante, né? É o que você falou da lista do mercado, né? Quando você tá ali numa competiçãozinha ali, você, não, de treino, fim de treino, sobrou algum tempo, já ensinamos tudo, vai ter ali umas lutinhas ali pra você praticar, né? Você tá com o seu adversário na sua frente, você vai pontuar ou ele vai pontuar, um dos dois vai pontuar. Naquele segundo que o adversário fintou o movimento, não tem boleto, não tem... Tudo que você tá pensando como bloquear aquilo. Você tá 100% presente. Eu falo que esse tipo de situação que o esporte coloca a gente, leva a gente pra uma meditação forçada. Você não tem... Na verdade, é uma meditação ativa, né? Ou você desliga tudo que não tá conectado ao movimento que você tem que fazer certo pra conseguir não perder o ponto ou pontuar, ou você não conseguiu efetuar, você vai sair ali sem a pontuação, né? Você não tem a opção B. Não, vou pensar aqui um pouco dos meus boletos e o resto eu vou fazer uma... Não vai. Não, você tem que ir no mercado. Depois daqui eu vou no mercado, não sei o que. Sim, mesmo quando você tá sozinho fazendo um kata, são movimentos complexos, requerem consciência corporal, né? De onde você tá levando, pra onde você tá indo, como você tá guiando esse movimento. É outra parada. O yoga tem muito disso. Sim. Eu sei porque eu fiz um pouquinho de yoga também, bem menos que eu fiz de karatê, fiz bem pouco karatê, fiz com a Gabi, inclusive. Inclusive, né, tia Gabi? Foi o quê? 2 anos? 3? Foi uma coisa assim. Uns 3 anos, né? E aí quando eu fiz o yoga, eu senti isso também, que eu precisava estar muito conectado com o meu corpo naquele momento. Que eu não podia estar pensando em outras coisas, pensando em prova, pensando em vestibular na época, pensando... Não, eu tinha que estar ali e não podia estar em outro lugar, senão eu ia errar o movimento, eu ia ficar torto, eu ia cair, porque queima a perna pra caramba, ou exercício complexo, os movimentos te torcem e fala, não, vou ficar aqui só um minutinho. Meu irmão, um minutinho? Um minutinho é tempo pra caramba, não é? E saía suado, parecia que tinha corrido uma maratona, as coxas doendo, não é? O core, abdômen. E isso é muito bom também, como a gente tava falando antes, em família, né? Porque, tipo, quem diria que uma pessoa que vai lá e leva o filho no karatê vai ficar também pra aula de yoga com a tia Gabi, tá? E também a gente tava conversando sobre as idades. Nunca imaginei que teria uma turma sua com 50 a mais. Com 40 a mais. Tem muito. É que você não viu os japonês lá do bigodão. E como que é dar aula, assim, tanto pra criança, que é os pichuquinhos lá, que você também dá Karate Baby, e pra aqueles mais velhos, que tipo, já fez tudo que tinha que fazer na vida, tá lá, fazendo, não, agora eu quero o karatê pra relaxar, porque eu quero me encontrar num esporte. Como que é dar
uma aula para esse tipo de público tão diferente? Na verdade, a gente trabalha o baby. A gente a gente corta o cordão umbilical, né? Porque 2 anos e meio, 3, né? Meu Deus. Então eles chegam com as mamães e ali a primeira semana, os primeiros 15 dias a mamãe participa. E é muito lúdico, é 99% lúdico, onde a gente brinca e coloca a técnica. E aí na brincadeira a gente ensina eles a obedecerem comandos. Então é o primeiro momento deles onde eles vão obedecer comando. Em forma de brincadeira. Correu no azul. Estátua. Aí eles param. Agora a tia vai contar até 3 e cada um vai pro seu quadrado. E eles já sabem, eles já gravaram o quadrado deles. E aí eles vão para esse quadrado. Então o objetivo do baby é obedecer comandos. E aí a gente começa a colocar disciplina. Que legal. No adulto, a gente faz todo um trabalho psicológico, né? E aí, muitas vezes, a grande maioria chega e fala assim: nossa, quando eu era jovem, eu fiz um pouquinho de karatê, mas eu acho, agora eu tenho o ombro estourado, as costas estouradas, o joelho estourado, será que eu consigo voltar? E aí a gente mostra o karatê como qualidade de vida. Então, o objetivo ali é trazer essa filosofia e trazer os benefícios não só físicos, porque tanto o karatê como o yoga trazem benefícios físicos, mentais e emocionais. É aí que tá o detalhe. E o grande detalhe, eu falo que é a pérola, sabe? É o nosso o que brilha, porque quando você trabalha essa presença, tanto no yoga como no karatê, você tá presente naquilo, você tá observando que às vezes aquilo não tá saindo, não é porque o corpo físico não te obedece, mas de repente tem algum medo lá atrás que te bloqueia emocionalmente. E aí você consegue trabalhar e a pessoa se sente bem, porque além dela tá se exercitando e tá lá, né, colocando endorfina naquele corpo, a cabeça dela também tá legal. Ela tá se sentindo acolhida, ela tá se sentindo sendo percebida. Eu tenho medo, eu tô sendo respeitado, mas eu tô sendo induzido e é prazeroso fazer. Eu tô com medo, mas eu vou lutar. Pra mim, que sou bem medrosa, eu entendo esse medo aí. E às vezes não só no lutar, né? Mas, por exemplo, no yoga, eu tenho medo de fazer a invertida. Tá, mas a professora tá explicando, eu vou colocar a cabeça no chão. Vai que, né? Que eu consigo. Assim também. As pessoas, elas se aproximam desse tipo de arte porque, por ser arte, é bonito. Você vai assistir uma apresentação, um kata, um campeonato, é bonito de assistir. Os movimentos técnicos, você fala, cara, que louco. Tanto que o cinema trabalha só isso, né? Da parte das artes marciais, a parte estética. Quando não pela parte estética, vai pela saúde física, né? Vai sempre pela tangente. Mas o grande tesouro é esse meditar aí, né? O grande tesouro não é exatamente a parte estética. O grande tesouro aqui está além. Quando você está lá, o que você colhe dessa prática, não é? Sim, e você falou de meditar, para você ver o quanto que um completa o outro, tanto o yoga como o karatê, a gente inicia com meditação. Ah, tá. Essa era a parte que eu dormia no yoga. Porque sim, tinha a parte da meditação. Grande exemplo, só que não. Só que daí, a professora não ia me acordar. Pra que ela ia me acordar? Aí depois no meio da aula, eu começava lá a fazer os exercícios. Mas aí vem uma concentração maior. Porque que acontece? A Aline, ela é ansiosa. E sim, eu fico pensando na minha lista de compra lá fora. E aí, como eu fiz crossfit, eu não aprendia a deixar as coisas lá fora. Então, muitas vezes eu levava. Aí tinha que fazer um movimento. Pegar a barra do chão e levar pra cima. Só. Eu fazia um movimento totalmente contrário, porque eu não tava ali. Ele acabou de falar o jeito que ele tinha que fazer, eu fazia, sei lá, deixava a barra aqui. Ele olhava pra minha cara, o coach, ele olhava pra minha cara e falava, Aline, viu? Não tem plano B. Ou você esquece, ou você não vai fazer o rolê, não faz. Aí ele vinha, ele deixava todo mundo, ele vinha em mim. Aline, volta aqui, ó, você tá fazendo aula aqui. Então, talvez se tivesse um yoga antes ali pra concentrar, pra virar uma meditação, pra virar e falar assim, oi, tudo bem? É aqui agora a tua hora. Viva o momento, a vida é agora. Então, talvez. Essas coisas são muito bem trabalhadas. Mas a gente começa a aula realmente falando isso que você citou. A aula, tanto de yoga como de karatê, a hora que a gente começa, que eu faço a saudação, tanto de um como de outro,
a primeira coisa que eu falo é observa a respiração. Meditação. E aí você já tá meditando, porque você já deixou lá fora, porque você tem que prestar atenção na sua respiração. E não é muito tempo, né? É ali, 1 minutinho. Observou a respiração, deixa as preocupações e as projeções lá fora. E agora a gente vai começar a aula. Aí, a partir do momento que a gente falou o Os no Karatê e o Namastê no Yoga, o seu corpo vai movimentar. Eu, como professora de educação física e amante do movimento, as minhas aulas são intensas. Então, não vai ter como você fazer a aula pensando na lista do supermercado. Entendeu? Porque você vai ter que estar super conectada com a sua respiração para aguentar a perna tremendo, o braço descendo. Vai ter isso. Quer dizer, faça aula comigo. Quando você descreveu a aula das crianças que estão aprendendo disciplina, eu ia falar, né? Sua bagagem de educação, na área de educação física deve crescer a cada aula, né? Porque cada ser humano é singular. E se tivesse um método só de ensinar as coisas, né? Se todo ser humano fosse igual, aprendesse igual, tinha um método só, a gente tava ótimo. Mas tem centenas de milhares de métodos, né? E você deve estar em desenvolvimento crescente nessa área, né? Menino, é uma riqueza que vocês não imaginam, sabe? Porque as crianças chegam e elas falam coisas que eu falo, meu Deus do céu, eu não posso me perder. Porque eles estão chegando muito evoluídos pra gente. Sim. Muito pequenininhos e muito evoluídos. Hoje, o porquê sim e o porquê não serve mais. Não é que nem na minha época, eu com mais de 40, que eu perguntava alguma coisa e me falava, por que não? Acabou, né? A gente virava as costas, por que não? E não perguntava o porquê mais, porque senão tomavam uns petelecos. É isso. Agora, eles estão vindo diferentes. Então, toda a aula, eu brinco e falo assim, a aula Baby tem 30 minutos. Depois eu preciso de mais 30 para descansar, para dar a próxima aula. Para recuperar a sua mente. Para assimilar e coisas maravilhosas que uma vez um pitico falou assim, eu falei assim, agora, isso pra Baby, você vai fazer cara de mal. Ele virou pra mim e falou, mas a gente não pode ser mal. Te quebrou em 3 pedaços. Acabou. Nunca mais eu usei esse termo. Agora eu falo assim, faça cara de bravo. Bravo agora, hein? Aí, bravo, tudo bem. Bravo, tudo bem. Não. Entendeu? Ele tinha 4 anos. Foi uma lição, foi um murro, não foi um tapa, né? E aí eu falei, gente, é incrível. E assim, tem muito dessa coisa deles trazerem. E às vezes eu paro no meio da aula e fico pensando, falo, gente, como pode? É muita sabedoria ali que nem eles sabem, né? Fora a pureza das crianças, que a gente acaba perdendo no decorrer da vida, né? E eles são muito puros. Então, assim, eu termino a aula acabada, mas em êxtase, porque eles são sinceros, eles são verdadeiros. Quando eles não estão bem, eles não estão bem. E é o legal que, assim, a gente tem medo de fazer o movimento. Eles não. Não. Eles só vão. Exatamente. Mas isso não só no Baby, isso no Kids também. Eu falo que até a época de vestibular, a gente tem um tipo de vida. Depois, quando vai chegando no vestibular, é outro tipo de vida. Então, até antes do vestibular, você é uma esponja. E tudo que passa, você assimila muito facilmente. Depois já começa a vir os pesos, né? Então é a hora que você já não tá 100% trabalhando essa presença. Então, começou o colegial, já começa a cobrança do vestibular. Ali você já começa a ver um monte de adolescente pilhado, né? Não tá mais vivendo o dia a dia, não consegue mais aproveitar as coisas do seu dia a dia. É isso. Nossa, viva o hoje, né? Isso, né? E daí pra frente é só pra trás. E aí assim, e você vê, eles aprendem muito rápido e nessa faixa etária não esquece. Geralmente quando vem adolescente já pilhado no vestibular, quando volta já, depois que fez a faculdade, tudo... eu lembro mais ou menos. A criança, ela chega, ela fez lá com 7 anos, aí ela volta pra fazer aula com 25, com 30, ele lembra tudo. Olha. Por quê? Porque ele era uma esponjinha, né? Então ele sugou tudo. Esse é um dos benefícios da prática, né? A mente, ela é revigorada ali, ela é condicionada aquilo ali, né? Então ela já acrescenta uns valores na própria vida que depois a gente percebe. Temos pesquisas que falam como o esporte, como as artes marciais, como que a própria yoga, pode trazer benefícios para o resto da nossa vida. Sim. Porque não é só um esporte.
né? Não, é como a gente Na falou. verdade, É uma arte. ela é uma arte, né? O esporte, ele vem bem depois, gente. O esporte, ele é 10% da arte marcial ou do yoga. O yoga nem... Até tem alguns lugares da Índia que eles fazem competições de asanas, que são os movimentos. Mas quase não se é divulgado. Mas o karatê, assim, hoje a competição é o que fez explodir o karatê, né? Ele teve nas últimas Olimpíadas. Mas o esporte em si não é a arte marcial. Eu ia perguntar pra você sobre isso, né? Você falou que sobre a paixão em dar aula, ela veio porque você já era uma atleta. Você já era tinha, participava já. Mas como foi o seu primeiro contato? Qual foi o rolê que você falou, não, karatê, vou fazer primeiro? Porque você falou que começou dele, mas como foi? Qual foi a tua primeira influência? Você falou... Eu sempre amei artes marciais, porque eu sou da época do Jaspion, né? Eu sou dessa época, e aí eu sempre quis fazer. E minha mãe falava, ai, não é esporte pra menina. Opa! Um clássico. É perigoso. E o meu pai fez boxe durante muitos anos. Então, meu pai, ele topava. Não, vamos. E em São Paulo, eu sou de São Paulo. Em São Paulo é tudo mais difícil, tudo longe, tudo mais perigoso. Aí eu tava, assim, meados dos uns 12 anos, saiu um projeto na prefeitura. Não tinha que pagar nada. E eu fiquei sabendo. Aí eu fui lá, mãe, tem o projeto. Aí eu era muito tímida. Ela falou assim, se você for lá e fizer a inscrição, eu deixo você fazer. Mas na mesma hora eu desci na prefeitura pra fazer a inscrição. E aí comecei. Tímida mesmo, só não teve timidez, porque eu queria, né? A gente é tímido porque a gente tem dúvida. O que a gente não tem, a gente não é. E aí eu entrei e foi de cabeça. Comecei com 12 para 13 anos, tô com 43, então vocês imaginam, tem algumas décadas aí. Tem umas aulinhas aí que você teve, que você deu, né? Você que já ouviu essa frase que ela falou, mas a karatê não é pra menina, mano. Olha essa profissional aqui. Respeita, pô. E foi bem bacana, assim, porque eu me apaixonei completamente pelo karatê. Tive professores maravilhosos que passou essa essência, porque depende muito do professor, né? Igual na escola. Às vezes, eu não gosto de matemática, mas se tem um puta do professor de matemática, você vai gostar de matemática. Não tem como. O professor, ele tem muito a ver com isso. Tive professores muito bons, era um projeto social. E desse projeto eu já virei atleta, assim, em 2 anos, em 1 ano. Nossa, que rápido. E já fui atleta, e aí fui atleta até os 18. E falando em atleta, competições. É o brilho dos olhos, né? Existe esse brilho dos olhos no clube de tênis, lógico, né? Tem coleção de atletas lá dentro. Lá tem muitos atletas, inclusive trouxemos o senhor Guilherme aqui, que é um atleta nato de 95 anos. É uma grande inspiração. Quero ser o senhor Guilherme, é nossa meta. # sou o senhor Guilherme. E como que é as competições de karatê lá pelo clube de tênis? Olha, assim, a gente compete... Bom, eu entrei no clube de tênis em 2014. 2014 não, 2004. Eu ia falar, não foi 2014 não. Eu falei, mas pensei, não, 2014 tá na faculdade. 2004. De 2004 a 2011, a gente tinha uma média de 10 a 12 atletas de seleção paulista. Já é um. E aí eu voltei a competir também. E tínhamos essa galera aí de seleção. Aí eu saí um tempo, retornei em 2017 e agora a gente tem em média aí 4, 5 atletas de seleção. Caraca. Já brigando por títulos paulistas, já temos atletas brigando por títulos brasileiros. Então o clube, ele inspira muito, né? A gente tem uma diretoria que está assim, bem voltada para o esporte, que dá todo o que a gente precisa. Ele tá investindo bastante, né, na parte do esporte, Sim. porque é o carro-chefe do clube, né? Tudo bem. Os eventos, tem os O eventos clube também. tem os eventos maravilhosos, tem a choperia, tem o pub, mas os esportes, eles abrilhantam E assim, os olhos de muita gente. E não é só um investimento financeiro. É aquela coisa de passar, ver você dando aula e falar, poxa, que legal, vocês estão treinando num sábado, vocês estão treinando no domingo. Isso motiva qualquer atleta e qualquer professor. Então, a diretoria que faz isso consegue o que quer do professor, entendeu? O financeiro é muito importante, sem dúvida, a gente não vive sem dinheiro. Mas essa coisa de passar,
falar oi, ficar lá assistindo, vendo o que tá acontecendo. A hora que você posta, vai lá, comenta, sabe? Puxa aquele atleta que tá se sobressaindo, investe nele. Gente, isso assim, tem professor que não fica com os olhos brilhando e não tem atleta que não fique feliz. É sensacional esse tipo de investimento, né? E eles estão criando, assim, um clube que seja acessível para todos também. Tem a parte do PCD, né? Que estão... tá evoluindo muito. E tem muitos lugares lá que tem aulas que dá para eles fazerem, se sentirem inclusos no clube, né? E é muito legal. Inclusive, tanto o karatê como o yoga, a gente tem aí essa acessibilidade. Todos conseguem fazer, todos. Então, assim, se houver qualquer tipo de dúvida, não tenha. A gente já teve pessoas que foram síndrome de Down, a gente já teve pessoas que tiveram que amputar a perna e conseguem fazer um yoga, conseguem fazer um karatê. No karatê, a gente tem o para-karatê. Já tem competições oficiais. O yoga ele é totalmente inclusivo, então o yoga, sem sombra de dúvidas, tudo é adaptável. Qualquer um pode praticar. Sensacional, né? Isso é muito importante, né? O clube, ele é bastante social, questão de eventos, de ter espaços lá. O público dele frequenta o pub lá, chuperi e tal. Mas é a questão de saúde social também, saúde mental, saúde física, né? Porque tá tudo profundamente interligado. Totalmente. Né? Se você treina sozinho a tua vida inteira, você vai ter alguma coisa faltando. Se você treina só o corpo, mesmo que seja no coletivo e esquece a mente, vai ter alguma coisa faltando. Tem que ter esse vínculo, né? A parte de artes, das artes marciais, principalmente as do Oriente, tá? Porque eu assumo ignorância contra as do Ocidente, fala muito sobre esse vínculo corpo e mente, né? E você ter essa presença do clube, garantindo que esses exemplos sejam exaltados, porque você falou, pega um profissional e transforma ele em atleta. Faz com que o resto das pessoas que frequentam o mesmo lugar sintam-se capazes. Se inspiram, né? Entendeu? Esse ambiente social ali de pessoas, dos quais treinam ali e competem em seleção, faz com que a pessoa que está treinando com você pensa, eu tô no mesmo tatame, né? Com a mesma sensei. Se eu quiser, se eu me dedicar, eu sou capaz, né? Coisas que, na verdade, se você pegar no macro, se aplica ao mundo inteiro, né? Se você tiver... Então, o ser humano tá num coletivo geral. Mas você não tem essa sensação se não tiver esse estímulo, né? Não tiver essa presença, essa humanidade na hora de desenvolver. O senhor até falou que existe até a abertura para você fazer projeto, para você montar essas coisas, não é? E isso é muito bom, porque aí quanto mais mentes pensando, mais ideias, mais dedos, mais... O ano passado a gente teve uma experiência bárbara, a gente tem Master, né? Competindo no clube, que é a categoria já acima dos 30 e alguma coisa. Opa! E o ano passado, todo mundo falava assim, volta a competir, tia, porque eles me chamam de tia, né? Volta a competir. E aí eu voltei a competir o ano passado. E foi incrível para as crianças. Assim, para eles foi... Porque meu pessoal mais antigo, que esteve comigo lá 2004, 2005, até 2009, eu competi e fui atleta da seleção. Então, eles viveram isso comigo, que eu tinha, né, menos de 30. Aí agora, com mais de 40, e aquela coisa de você falar e dar aula, é uma coisa. É muito diferente. Você ir lá e mostrar como faz... É assim, as crianças... E aí fez um boom no clube, né? No karatê. E as crianças, a tia competiu, eu vou competir. Nossa, mas o karatê ele é dividido, ele tem kata, que é aquelas formas onde você vence quem faz o mais próximo da perfeição, e tem a luta. E eu sempre falei, tem que fazer os dois. Sim. O karatê são os dois. E eu sempre fui da luta, né? O kata eu dava aquela escapada. E agora, né? Eu falei, não, é pra competir, vamos competir os dois. Então a gente vê como o exemplo arrasta.
Com certeza. Sim, com certeza. Então você fala ali na aula, você fala que você foi, que você fez, mas agora você fazendo. Você mostrando eles lá no público, nossa, é totalmente então, diferente. assim, e foi o ano passado realmente, talvez por ter sido pós-pandemia, a gente ficou muito recluso, e aí começou a voltar tudo, foi incrível mesmo, porque as crianças, nossa, olha, a tia lutou, né? Elas viraram, né? E vai a gente ser tem tia pra sempre. não, vai ser Acabou tia pra já. sempre. E os outros master. Então, como a gente já tem master mais graduado, que sempre compete, que é atleta de seleção, então eles já sabiam que qualquer idade compete, não tem limitação. Qualquer idade compete, desde os pequenininhos até a última categoria, acho que é a do seu Guilherme. Então, você disse que tem os mais 30, né? Mais 40, assim. E, assim, a maior dificuldade deles é chegar e falar assim, olha, eu fiz, ou eu não fiz, mas eu sou muito travado. Aí eu não sou pra isso, só tô aqui só pra primeira aula. Como você já foi numa primeira aula de yoga e você se apaixonou, muita gente chega lá na primeira aula depois dos 30 e fala, me apaixonei, pronto agora. Então, o nosso público, na verdade, aparece com o filho, né? Aí a mãe chega lá com o filho, o pai chega lá com o filho, eu queria que ele começasse a fazer karatê, ou o próprio filho, com 15, 16, é juvenil e adulto a turma. E aí a gente fala, mas por que você não vai fazer também? Chega com aquela parede invisível do, não, eu não sirvo pra isso, não é? Aí você fala, não, mas ele vai experimentar a primeira aula, experimenta também. E nessa, a gente tem famílias fazendo. Né? E a gente brinca, fala assim, é ótimo pra te apresentar o Tico e o Teco. E é incrível como o Tico e o Teco, às vezes, eles não sintonizam. Porque o karatê e mesmo o yoga não é igual futebol, que você nasce vendo na televisão. Chega lá, você fala, que é isso? Primeira aula, você fala, aonde eu me enfiei? Entendeu? E é muito legal, porque você cria esse ambiente para que seja bom para aquele menino ou para aquela menina de 15 anos e para a mãe que acompanhou ou para o pai que acompanhou e ele se sente bem. Sai de lá com aquela sensação de, poxa vida, valeu a pena começar algo novo. E o mais importante, criam memórias afetivas entre si também. Até em você, né? Incríveis. Inclusive, os pais que você já deu aula, que já te chamaram de tia, estão levando os pitiquinhos ali. Essa é a parte mais emocionante, quando aquele seu aluno de 5 anos chega com o filho de 5. Essa parte, assim, tá sendo bem marcante. Oi, tia! Do nada ali. Oi, tia, eu trouxe meu filho de 5 anos. Eu falo, ok. Tá bom, que maravilha. obrigado. Isso é muito importante que aconteça, né? É mais uma atividade familiar, né? Que as pessoas, é aquilo que a gente tava conversando, né? As pessoas veem yoga e karatê muito distantes porque elas desconhecem o kata. Né? Porque a presença, a postura a respiração, elas têm muito a ver por causa da parte do kata, né? Eu era mais do kata. Eu tava do outro lado da moeda, né? E eu sempre achei muito bonito a coreografia, né? O movimento. A arte, porque o nome artístico de arte marcial é por causa, fundamentalmente, da união dessas coisas, né? Exatamente. Não é só marcial. É bonito de assistir, né? E se você parar os filmes, as séries, os desenhos, eles não mostram o kata. Eles mostram a luta. Então é normal que você, por exemplo, assista lá um filme de... Você assiste um filme famoso de Kung Fu que nunca lutaram Kung Fu naquele filme, eles lutam Karatê. Não, e tem o contrário também, o Karate Kid é Kung Fu que eles lutam. O último, né? Mas enfim, né? Assistir esses filmes de artes marciais, você pensar assim, não, se eu entrar lá, eu tomo uma surra. Nunca foi sobre a surra. É que a pessoa tá assistindo da outra imagem no rolê, né? Mas é que também não passa o kata lá, não passa... Até passa, só não dá ênfase nesse movimento. Porque se você for ver, por exemplo, vamos pegar esse último karatê, que na verdade, esse Karate Kid é um Kung Fu. Põe o casaco, tira o casaco. Põe o casaco, tira o casaco. Quantas vezes ele repetiu isso? Nossa. É exatamente isso que a gente faz na aula. O que você aprende na primeira aula, você vai fazer o exame para faixa preta. Você aprimora o que você aprendeu na primeira aula. É que não se dá ênfase, depois vira até uma gozação. Põe o casaco, tira o casaco. Mas quanto que ele não aprendeu ali para depois você conseguir aplicar isso? Seja num kata, para atingir a perfeição, seja para a luta, para também atingir uma perfeição e golpear primeiro. Existe esse valor que eu acho que não importa o quanto se explique ele,
nunca é aprendido de outra forma. Que é aquela questão de quando você tá exausto. Já fez o movimento 700 mil vezes. Você levanta e fala, não, agora eu vou conseguir fazer. E teu corpo já deixou você pra trás. Tua vontade, teu ânimo, todos os motores que só te levam até em cima na montanha-russa. E na hora que vai tudo cair, esses valores vão embora, fica só você e a sua escolha de falar, eu só saio daqui quando eu completar esse movimento, quando eu terminar essa prova, quando eu entender o que o esporte traz, né? Esse momento que seu corpo tá exausto, mas você tá ainda ali, ativo e presente, pensando assim, não, eu vou terminar isso aqui eu não vou parar antes disso, só porque eu decidi. Não é porque eu tô com vontade, eu tô cansado, eu tô com dor, né? Meu corpo já queria ter saído aqui, ó. Exato. É como se tivesse uma terceira coisa. Teu corpo já queria ter saído dali, tua mente já queria ter saído dali, mas tem alguma coisa que te sustenta silencioso e presente, né, e em movimento, não é? Que te faz terminar aquilo. Só te corrigindo, o seu corpo quer sair, mas a sua mente não. Ah, tá, é alguma coisa na sua mente que te segura. Porque a sua mente, né, é a sua disciplina, a sua constância e repetição, e sempre a próxima repetição tem que estar melhor que a anterior. Sempre a próxima luta tem que ser melhor que a anterior. Porque se ela não for melhor, você não vai passar para a próxima. É isso. Exato. A liberdade não é fazer o que você quer. É fazer o que tem que fazer. É fazer o que tem que ser feito. Liberdade não é fazer aquilo que você tá... tive estímulos e estou reagindo a estímulos. Não, liberdade é fazer o que você decidiu fazer. Você virou e falou, tá em casa treinando no kata. Tem aquele movimento difícil. E você só vai realizar porque você decidiu, né? Porque seu corpo ele vai demonstrar cansaço, ele vai demonstrar, mas você vai concluir. Isso é muito louco. Eu lembro que quando eu comecei, né? Tava até comentando, né? Tinha uns mini atletinhos assim, que a galera mais nova. Eu comecei um pouco mais velho, né? Que eles me ensinavam sobre esse valor que eu não tinha a menor ideia do que eles estavam falando. Oh, não, é que você tem que fazer mais assim, e mais vezes, eu não sei o que. Eu falei, o que você tava falando? Mas eles já tinham isso, cara, já tinham isso. É no silêncio da sua respiração que você vai entender isso, não dá pra explicar, né? É na prática, não tem como. Não passa por osmose. Não passa. Já tava aqui pensando se era só dar a mão que já passava. E fazendo link, o yoga é a mesma coisa. Você tem que praticar todos os dias. Não é às vezes. Senão você não chega. Você não chega naquele nível de meditação e de presença. Então você acorda e faz o que tem que ser feito. Todos os dias. Assim como o yoga e o karatê, você não vai começar no movimento mais difícil. Você vai no mais fácil e o seu corpo vai pedindo pra fazer o mais difícil. E aí, de repente, você tá lá de cabeça pra baixo. E você sabe que é legal assim, ó. No karatê, quem faz o karatê e o yoga comigo fala que eu tenho duas personalidades. Porque no karatê, eu falo, não desiste. Tenta mais uma vez. No yoga eu falo assim, respira, se observa. E se não der, dá um passinho pra trás. E é muito incrível, porque a arte marcial é você tá sempre vencendo os seus limites. Isso é a arte marcial. Um pouquinho mais, só mais um pouquinho. Lógico, tomando todos os cuidados para não se machucar. Mas sempre aquela coisa, só mais uma vez. No yoga, não. No yoga, você fala assim, ok, você tá bem? Tô. Então fica mais um pouquinho. Professor, eu tô com medo. Relaxa. Respira, se observa. Se você conseguir, você faz mais uma vez. Entendeu? Então, assim, você não deixa acomodar, mas você dá o tempo da pessoa. Então, essa é uma das diferenças da arte marcial e do yoga. E o que encanta, porque hoje todos os meus atletas, e não praticantes, né? A gente tem aí uns 100 associados praticando karatê hoje. E todos os atletas, que nós somos aí uns 10, eu peço pra fazer yoga. Que legal! Eu peço e cutuco mesmo, aquela coisa, eu falo, tem que fazer, por causa dessa presença e por causa dessa observação. Aonde eu tô me enganando
e aonde eu tenho que parar. Limites. Os limites, eles existem. Eles precisam ser respeitados. Mas você tá no seu limite ou não? É, sobre isso. Essa parte da presença é o que diferencia as artes marcial. A yoga também é uma arte, pelo menos eu julgo uma arte, né? Acho que como artista eu posso falar. Eu sou artista, pô. A diferença da arte nessas atividades físicas é que distinguem ela das outras atividades. Por exemplo, hoje eu pratico o CrossFit. Só que você definitivamente, apesar de você estar presente, você não tem esse silêncio da respiração, né? Você está ouvindo música, você está no pulso da música, você está em outro rolê, no coletivo, né? É legal, tem várias qualidades nessa experiência, mas é profundamente diferente, né, desse respira, volta, né? É profundamente diferente de você estar aprendendo. Inclusive o treinador lá de onde eu faço, ele fala muito sobre isso. Ele fala, o melhor treino vocês vão ter sem ligar o som, entendendo a sua respiração. A diferença que a tua respiração dá vai ser a diferença que você vai ter que dar no pique do próximo round, no pique do próximo movimento, né? A sua cadência é ditada pela sua respiração. E você nunca vai entender ela completamente ouvindo música. Você vai estar no pulso de outra vibe. Então, treinar em silêncio é um bagulho diferente, né? E as artes, elas têm muito disso, as artes marciais no geral. Você respira, você se entende, depois você age, não é? Exatamente. E muitas vezes a gente tá lá no meio do treino e aí erra. Aí eu falo, para, respira. Volta, se conecta volta. de novo e aí continua. Porque na competição não vai dar pra parar e respirar. Se você errar, você tem que continuar e não pode fazer um bico. Porque senão todo mundo vai perceber. E às vezes passa batido, porque é uma arte marcial. É uma arte. Então, a gente também tem essa parte artística. Sim. Quando a gente tá competindo. Às vezes você ganha um ponto porque você gritou mais. Você gritou tão forte e pareceu que a sua mão encostou na barriga do seu adversário. Mas só foi um grito. Ou o adversário até cai, né? Sabe, tem só essa... da encenação. E no yoga também, sabe? Essa coisa do para, tá doendo? Para, respira, observa a sua respiração. Agora observa o seu corpo e faz aquilo que o seu corpo tá te pedindo. Legal. Assim, eu acho que com alguns aninhos de professora de karatê e mais alguns aninhos de professora de yoga, tem muita história naquele tempo. Você deve ter um leque gigantesco de eu brinco, eu falo que o clube de tênis é o meu segundo lar. Se eu não tô dando aula, eu tô treinando lá. Então, isso, assim, que hora você vai pra casa? Bom, eu vou dormir em casa. Às vezes. Mas eu sou uma pessoa assim que... Como eu vim de São Paulo e o clube foi aonde abriu as portas, eu sou perdidamente apaixonada pelo clube de tênis. Então tem toda uma história, né? E sempre fui muito bem abraçada com o karatê. Trabalhei anos na musculação também. E depois com essa entrada no yoga. Então, assim, eu não posso nem falar muito, porque senão eu vou falar assim, gente, todo mundo tinha que ser sócio do clube de tênis. Eu queria uma história pra contar que você viveu lá no clube, que são várias, muitas, com certeza, mas uma das histórias que te marca, que você fala assim, nossa... Nós sediamos um ano um campeonato paulista. E estávamos assim em peso, acredito que aí quase todos os alunos estavam competindo nesse campeonato paulista. A gente teve aí, acho que tinha umas 500 pessoas. Caraca. E a minha luta foi a última. Então tava assim, todo mundo esperando a luta da tia. E aí tomei um pontapé, menino. E eu caí, fiquei no chão. E eu só escutava, levanta, porque a gente abre os 10 segundos. Se você não levanta nos 10 segundos, você perde. Desclassificado. E eu escutava aquela gritaria, aquela quadra lotada pra levantar. Bom, eu levantei e vi acho que umas 10 meninas na minha frente. E tinha toda a luta pra continuar ainda, né? Opa! E foi assim, foi surreal. Com aquela torcida, enfim, fui pra final. Foi muito legal. Então isso marcou, porque tava todo mundo em peso. Todos os alunos, todos os pais dos alunos. Então isso foi assim um marco fantástico. E você levantou pela força daqueles que estavam gritando por você. Com certeza. É a energia, né? A energia passa. É a mesma teoria do Kiai.
O que há é uma energia que você passa ali, que é quase social, mas transmite ideia. E é muito amor, né? Porque você imagina, todo mundo já tinha competido. E é muito cansativo uma competição de karatê o dia inteiro, né? E a minha tava sendo lá às 6 horas da noite já. Tinha começado às 8 da manhã. E tava todo mundo em peso, gritando. E ansioso por você. E ansioso, que a gente tava em casa, né? Eu nervosíssima, porque nós estávamos em casa, né? E foi muito, assim, foi algo que os olhos até lacrimejam de contar. É, uma história e tanto ali, mais uma história no seu leque de histórias do clube, né? Eu imagino que muitos dos seus alunos, quantas vezes não passaram por algo parecido, né? Porque ainda que agora no tênis, sempre tem competições, né? Vai estar adequando até para receber natação. Sim, né? agora A ideia é fazer um polo mesmo. Já quero ver seu Guilherme lá. E essa energia da galera junto é muito legal, muito da hora, né? E você sabe que é muito incrível, porque eu nunca deixei meus pais irem assistir. Eu me sentia pressionada. Então, e aí de repente, né, tava eu com 150 alunos assistindo, Opa! né? Não foi pressão, não. E foi muito legal, né? Sim. Foi assim, tirou um monte de preconceitos meus sobre aquela coisa de, ai meu Deus, a cobrança, né? A cobrança é nossa, né? É pelo contrário. Esse é o E outra, detalhe. Quando você recebeu esse golpe, que você caiu no chão, eu imagino que assim, isso humaniza a prática, né? Porque Ela também erra. você pensa, nossa, ela também leva chute igual eu levo. É possível, isso torna mais próximo ao sonho, não é? Desde que você levante. Exatamente. A tia tomou um chute, mas ela levantou e ganhou a luta. Isso, aí é mais exemplar Porque ainda. aí se não rola, ganhou a luta, você imagina como que ia ficar feio, né? Não teve cobrança, não. Imagina. Também é humano perder, também é um exemplo, mas Não, no com caso, certeza, mas de é muito fato, legal ganhar. o exemplo heróico, ele alimenta ainda mais o sonho, porque você fala, meu, certeza. na hora que você cair, você vai lembrar na hora, você fala, mano, minha sensei levantou, eu vou levantar também. É isso, mas até o mais importante do vencer é o não desistir, né? Isso aí a gente volta lá pra filosofia, né? A gente volta pra aquela parte que eu falo que é mais importante que a competição, são os valores. Então, você levanta. Se você vai conseguir lutar ou não depois, é uma consequência, porque Outros você tá lá pra 500. competir, né? Mas o levantar, o estar ali, né? Qual era a minha obrigação? Era levantar. E aí o médico vem te atender e ele também pode falar, ó, ela não tem mais condições de lutar. Isso pode acontecer. É o médico que determina, dependendo da lesão. Não somos nós. E então, às vezes, já teve a atleta com o dedo quebrado, falando, eu consigo continuar a lutar. E o médico fala, não, você não tem mais condições de lutar, Então, e deixa eu te te desclassifica. Mas isso Entendeu? acontece. Nossa, Isso deve acontece. ser tenso. E em todos os esportes, eu acho que trabalha essa consciência, né? O corpo fica pra trás, ainda mais adrenalina. Sim, É louco. eu tive na época juvenil, uma vez estourou uma bolha de sangue em todo o meu pé, em toda essa região do pé, e aí estourou, eu ia pra final do Campeonato Brasileiro e tava com o pé em carne viva sangrando em todo o tatame. Ah, que legal. Aí o médico me tirou e falou, você não tem mais condições. Eu falei, como não tenho condições? Olha aqui meu pé no chão e pisava assim, aquilo na carne viva. Nem tá doendo, mas exatamente. Ele falou, você tem certeza? Porque a gente luta na ponta dos pés. Eu falei, eu tenho certeza absoluta que eu consigo fazer a última luta. Mas que coisa. E era na ponta, era na... Saltitava, né? Meu Deus Mas do céu. você tá ali, você treinou pra estar ali. Você Claro. não vai querer sair dali. Claro. E assim, é muito legal porque o médico ele só te tira mesmo da competição se não existe a possibilidade, né? Ali era só uma bolha. Tava horrível, mas era só uma bolha. Mas, tipo assim, o horrível dela estava mais horrível do que você estava sentindo. Ainda mais por causa da adrenalina de estar ali. Exato. Não era uma bolha que ia te parar. Não, nem o médico. E daí, como é? Se vai deixar eu competir, eu vou precisar mostrar pra você. Eu devia ter uns 14, 15 anos. Eu falava, pelo amor de Deus, doutor, tá tudo bem. É só uma bolinha. E aquele sangue escorrendo, é só uma bolinha. Quase perdendo o pé, mas é só uma bolinha. Você tava quase assim, ô médico, eu vou ficar. Você tem Você não vai me tirar certeza? daqui, não. Eu vou, E aquela cara de choro pro técnico, fala alguma coisa, fala que eu consigo lutar.
Você tem o técnico ali do seu lado, né? Isso. E alguém já fez essa cara de choro pra você? Ah, sempre fazem. Sempre fazem. Faz alguma coisa Deve pra ser ele, muito legal. É muito legal. Muito orgulho, muita história. né? Tem muito orgulho de ter exemplo. sido seu pupilo. E que programa incrível, que programa cheio de conteúdo, né? Eu queria falar que é como... Eu sempre falo pra Aline que eu ainda vou voltar a fazer karatê. Falei pra Mary, vai acontecer. Tá gravado Principalmente por agora, causa né? disso, Não tem como Principalmente desistir, por causa dessa... É que agora, né, envolvido em vários empreendimentos, o problema é o tempo, Tem. né? Mas, pra mim, é uma honra estar aqui, né, fazendo parte desse podcast, contando a sua história, porque você é minha referência lá de trás, que ainda sustenta essa vontade que eu carrego de vou voltar a treinar. Eu ainda vou. Você sabe que tem né? aula às 6 da manhã, né? Eu sei, mas não é 6 da manhã. Às 6 da manhã ele está fazendo Eu já crossfit. estou praticando. Mas não pode rolar 2 dias de karatê e 3 de crossfit? Isso é negociável. Olha, eu acho que foi você que deu esse negociável pra ele. Não queria te falar nada, não. Não, é que assim, eu já acertei lá vários meses pra ir todos os dias da semana. Eu treino de segunda, né? Eu treino de segunda a sexta. Sábado não, porque eu trabalho de manhã também. Então super dá pra fazer 3, 2, talvez. Tá lá. Vou pensar Viu? nessa Já dá pra possibilidade. pensar com mais E carinho. o clube também tem noturno, não tem? Tem às 7 quais são da os noite. horários? Tem Isso é vários muito bom. horários. Tem muitos horários. Quais horários que o clube oferece? É que depende da idade, né? Mas a gente tem adulto, baby, infantil, tanto no período da manhã como no período do final da tarde. Que legal. Tá? Então, assim, todos os dias tem aula de karatê. Isso quer dizer, não tem como escapar. Só não vai quem não quer, né? Entendi. Adulto, eu suponho que tem a turma adulto pós-expediente. Exatamente, às 7 da noite. Isso, então, aí ó, Vini, do futuro, quando você estiver editando, já abre sua agenda aí e pensa direitinho aí. Ele vai pensar. Bom, foi um programa maravilhoso. Gostei muito de te conhecer. Espero que alguém tome coragem e um tempo em Vai sua acontecer, agenda. isso é questão de tempo, mas vai Com rolar. certeza. Alguém, mas por que no singular, né? Não, Tipo, vai. Fica a dica Olha, aí. vamos deixar para alguém. Não, a Aline, ela conseguiu finalmente se encontrar no esporte, em alguns esportes, falando do vôlei, do patins. Deixa ela começar aí, porque uma coisa puxa a outra. né? Exato. Deixa ela começar aos poucos. Meu pilates lá, que eu tenho que Aham. voltar. Então, vamos começar com calma. Quem sabe você me encontra lá no karatê ou na yoga. Yoga, exatamente. Bom, nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui no podcast CTC, que foi maravilhoso, foi uma grande conversa. E fica ligadinho aí que vão ter vários programas com várias pessoas maravilhosas, igual a Gabi. Muitíssimo obrigado pela participação. Eu que agradeço. E não esquece de pegar esse vídeo e mandar pra todo mundo que conhece a Gabi. Todo mundo que Cidade fez aula com a Gabi. Pode mandar. Fala que tem que se inscrever aqui, né? E tocar no sininho pra saber o que tá rolando nos próximos programas, nos próximos conteúdos. Mas esse programa tem que ter um like de cada um que já teve. Ela vai mandar pra cada aluno que ela fez. Tem que. Nossa. Pensa nessa linha de transmissão. Então é isso. Até o próximo CTC, semana que vem. Fiquem ligados. Obrigada, tchau.